Olá, eu sou Mariana Campos, criei esse canal para falar de 4 pilares: saúde, bem-estar, qualidade de vida e autocuidado. E hoje eu vou conversar sobre música com a minha professora Ana Yara Campos. Conheci a Ana Yara na aula de técnica vocal do Clube Paineiros do Morumbi. Ana Yara é natural de São Paulo. Formou-se em música piano com graduação em comunicações sociais, jornalismo e mestrado em educação. Frequentou matérias de doutorado em música no Instituto de Artes da Unicamp. Participou intensamente do movimento coral paulista. Estudou com Adriana Ribeiro, em Santos, São Paulo. Roberto Schnurrenberg, em São Paulo. Frequentou cursos na Alemanha, Portugal, Itália e Estados Unidos. Iniciou seu percurso profissional trabalhando como jornalista, revisora, redatora e assessora de imprensa, musicoterapeuta e arte educadora. Prestou serviços ao projeto Vila Lobos, do Instituto Nacional de Música da Funarte, do Ministério da Cultura, Secretarias da Cultura de São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Trabalhou também em diversas universidades, USP, PUC Campinas, Univap, Mackenzie, e órgãos artísticos culturais do país, com destaque para os painéis da FECORS, que é a Federação de Coros do Rio Grande do Sul, e oficinas de música de Curitiba. Sempre em práticas relacionadas ao canto coral e ênfase na capacitação de professores e regentes. Tem atuado junto a grupos infantis, como o Projeto Guri, do Santa Marcelina Cultural, projetos infanto-juvenis, universitários, de empresa e coros comunitários. Em seu trabalho, destacam-se a elaboração de arranjos corais, composições e versões em português para obras de outras culturas, além de dinâmicas criativas, somando mais de 700 itens. Desde 2009, atua como regente do coro adulto e professora de técnicas de expressão vocal do Clube Paineiras do Morumbi, em São Paulo. Ana Yara, é um prazer enorme te receber aqui para falar de música, para falar de voz. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? É um prazer estar aqui com você, Mariana, que a gente se conhece há algum tempo, há alguns anos, dentro da oficina de técnicas de expressão vocal. É um prazer poder colaborar, né, com o seu canal aqui no YouTube. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Uhum. Yara, me diz uma coisa. Eu queria começar um pouco, você explica muito para a gente a identidade única do ser humano, a voz. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Uhum. Bom, a voz, a minha área é a voz cantada, é um trabalho que eu faço com grupos, né? Que eu tenho feito ao longo da vida, prioritariamente com grupos. Mas a voz de cada pessoa é singular. É como se fosse uma espécie de impressão digital, uma impressão vocal. Por que que acontece isso? Porque, ah, embora nós sejamos muito parecidos em muitos aspectos, também nós temos particularidades na própria conformação, na forma do nosso corpo, na nossa parte fisiológica. Nós somos singulares também em relação à nossa vivência, né? Todas as influências que nós tivemos ao longo do nosso processo de desenvolvimento, as nossas referências culturais, os nossos modelos, as pessoas que a gente admira, as pessoas que têm voz, que cantam e que a gente admira, nosso gosto pessoal. Enfim, a voz, ela é um resultado de todas essas dimensões. Então, nós acabamos desenvolvendo uma voz singular realmente. Por exemplo, quando telefone toca, você atende. Imediatamente, claro, isso se você conhecer, a pessoa tiver algum contato, imediatamente você reconhece a voz dessa pessoa. E não só reconhece, como tem uma impressão, uma primeira impressão sobre como está essa pessoa, né? Pela maneira como ela respira, pela maneira como ela entoa as palavras. Então, é algo extremamente rico
E, inclusive, as tecnologias exploram muito, né? Essa questão, com certeza, Mariana, você já ouviu falar nessa questão. Bom, hoje em dia os celulares têm esse recurso de reconhecimento da voz. Então, a voz de cada um é única, é singular. Então, ela representa uma totalidade, uma multiplicidade de dimensões que imprimem a ela através de certas características e que dão esse toque, assim, é única. Cada voz é uma voz, assim como cada pessoa é uma pessoa. Muito bom. E por que é importante trabalhar a voz, Yara? Conta para mim um pouco disso. Pois eu tenho o meu lado, né? Por que é tão importante trabalhar com a voz? Que eu venho, é isso que eu venho fazendo ao longo da minha vida e profissional. Mas eu sempre digo aos meus alunos que a voz é o teu lugar no mundo. Então, é a expressão de você, é a sua expressão, é a expressão de si, é a expressão dos próprios pensamentos, das próprias reflexões, das questões do dia a dia, da sua própria história. Então, é tão importante isso. Né? E quando eu falo em voz, eu estou falando em algo muito mais amplo e mais pleno do que simplesmente soar a voz com frases e palavras. Não. Quando nós pensamos, nós representamos nosso pensamento através de uma voz em silêncio, mas é uma voz. Nós temos muitas situações de vida em que a gente percebe, né, que através da nossa voz, a nossa voz reflete também não só o significado de cada palavra, de cada frase, isso seria algo meio robótico, meio mecânico, mas ela imprime a cada palavra, a cada frase, a cada momento, a cada respiração, quem você é, como você está se sentindo naquele momento. Então, para mim, é muito forte, é muito importante trabalhar com a voz, independente de ser a voz cantada ou não. E pensar sempre, Mariana, que é importante trabalhar assim com a voz. Se ela é o teu lugar no mundo, se ela representa você de uma certa maneira, você poderia desenvolvê-la muito mais. Por exemplo, em relação à fonação, ao processo de produção da sua voz, propriamente dito, você tem que ter como ponto de partida o seguinte: trabalhar com a voz é trabalhar com o seu corpo. A voz é o instrumento corpo, ela é resultado de toda uma coordenação de movimentos de órgãos do seu corpo, a parte fisiológica, mais de 100 músculos, por exemplo, estão envolvidos na produção da sua voz. Então, esse trabalho com a voz é também um trabalho com o corpo, é também um trabalho com as emoções. E, para isso, a gente tem técnicas específicas, através de exercícios, de práticas criativas, de improvisações, que a gente explora no nosso dia a dia, lá na nossa oficina de técnicas de expressão vocal. É muito bom mesmo. Tem brincadeiras até a Yara promove a gente falar, conversar cantando. Isso é tão divertido e aí isso também vai com uma coisa de brincar com as expressões, né? Falar fazendo caras e tal. E no final das contas é uma brincadeira tão divertida, todo mundo vira criança, né, Yara? Ou se é. Então, eu sempre digo que a voz, né? Olha que interessante. Se você fizer um exercício agora com a sua memória, tenta fazer um exercício com a sua memória. Em que situações da sua vida você usa a sua voz, né? Tanto a sua voz falada como a voz cantada, né? A gente passa por um processo de educação ao longo da vida que, à medida em que a gente vai se tornando adulto, a gente vai perdendo essa capacidade de brincar, né? Uhum. E é muito importante a brincadeira, a brincadeira, o exercício descompromissado, desinteressado. Porque quando a gente fala com alguém, em geral, a gente está pedindo alguma coisa ou está envolvido num processo sério, né, do mundo do trabalho, do mundo do familiar. E lá na nossa oficina, de fato, a gente brinca, propondo exercícios, né, onde não existe uma consequência
imediata, que algo vá mudar o rumo das suas coisas, da sua vida, dos seus interesses, mas é uma brincadeira apenas. Então, eu sempre digo que cantar é uma brincadeira séria, e as minhas aulas eu busco fazer com que elas sejam brincadeiras sérias também, de tomar consciência da própria voz, de tentar desenvolvê-la em algumas direções, em projeção, da utilização do ar, o controle da saída do ar, uma boa dicção, a entonação da voz, né, para que ela não seja monótona. Então, a gente vai brincando e quando vê, eu vou chamando atenção. Vocês perceberam que quando vocês fazem uma pergunta, a voz vai para o agudo, ou então não, quando nós estamos mais cansados, vamos dizer essa frase como se nós estivéssemos muito cansados, vai ficando tudo mais lento. Então, são brincadeiras em que a gente simula situações da vida, só que de um modo separado das nossas práticas de rotina, da nossa vivência propriamente dita. E ter sempre em mente, né, Mariana, que a voz ela apresenta uma riqueza enorme, enorme. A gente sabe que vive num mundo mecanizado, cada vez mais, né, ao longo das últimas décadas, ao longo do último século, gradualmente. É muito comum a gente ver vozes, ouvir vozes, observar vozes monótonas, não tem uma variedade, não consegue nem prender atenção quando falam com as outras pessoas, porque é uma voz monótona, parece uma máquina, parece um robô. Então, eu sempre busco, olha, lembrem dos atores, vamos observar na televisão, vamos ver que atores vocês gostam, como que é a voz desses atores. Por que os atores? Porque no teatro o grande lance do teatro em relação à voz é essa incorporação do personagem. Na hora que você brinca de ser A, B, C ou D, enfim, você cria a voz daquele personagem. Então, a nossa voz tem muito, muito mais recurso do que a gente imagina. E a gente nem percebe isso no dia a dia, até porque a gente vive num mundo com muito barulho, né? Muito barulhento, todo mundo fala de um modo descompensado, rápido demais, engole palavra, engole final de frase, não tem uma boa dicção e tem que gritar. A voz fica muito gutural, a voz desagradável. Então, toda essa reeducação vocal que a gente busca fazer na nossa oficina lá, principalmente tentar dar instrumentos através de exercícios, de brincadeiras, para que cada pessoa se descondicione, né? Ela mesma vai perceber o caminho, ela vai se descondicionar dos modelos que ela tenta imitar, os padrões, né? A criança geralmente imita mesmo, tem essas referências, a criança imita, mas à medida que você vai se desenvolvendo, vai se tornando jovem, adulto, você vai se desprendendo e vai criando seu próprio caminho. Então, um dos meus objetivos é exatamente esse, de tentar instrumentalizar, dar recursos, dar oportunidades através da brincadeira, de muitos exercícios que a gente faz, de muitas simulações de pequenas situações da vida do cotidiano, para que cada um descubra sua própria voz única, singular e capaz de ampliar um pouquinho mais esse seu espaço, esse seu lugar no mundo. Muito bom. Você sabe, Yara, que não raro a gente escuta professoras falando que eu tô afônico ou não tô falando direito, tô com dor na garganta, não perdi minha voz. Então, assim, é realmente uma musculatura que tem que ser exercitada, né, para ser colocada no lugar certo. É isso mesmo? Sim, e respeitar, né, a si próprio. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é perceber-se. Você tem que perceber se você, naquele dia, está mais aborrecido, está mais cansado, né? Porque, veja, a voz, ela é resultado do trabalho de muitos músculos. Se você fez muita ginástica, andou demais, trabalhou demais, estressou demais, não vai ser tão simples assim, né? Tem um bom rendimento vocal. Então, em primeiro lugar, ser capaz de se conhecer. Qual é o meu limite hoje? O que eu posso fazer, né? Sem prejudicar a minha voz, sem me fazer mal, né?
saber os próprios limites para poder saber o que é possível fazer naquele momento ou não. Então, tomar muito cuidado com isso, né? É uma questão de saúde. Essa questão de saúde é importante ser respeitada, né? Se a gente está com uma dor, se a gente está com algum... Tem que respeitar isso aí. Agora, o grande lance de cantar e de brincar, entre aspas, com a voz, porque eu não estou querendo dizer o lúdico pelo lúdico, a diversão pela diversão. É um lúdico programado que vai te dar vai te dar dicas de como você pode se perceber melhor e se desenvolver melhor. Então, não se trata simplesmente de você mostrar aquele caminho, A, B, C, enfim. É você brincar para poder mostrar, sinalizar possibilidades, né? Principalmente isso. Muito bom. E isso ajuda tanto, você trabalha com grupos e também trabalha em indivíduo, sozinho, Yara? Sim, já houve um período em que eu tinha mais tempo e podia dar aulas individuais, porque a aula individual toma muito tempo, né? E dar aulas coletivas também não é brincadeira, porque quando você quer dar um atendimento e sabendo que cada pessoa é única, na aula coletiva exige assim uma atenção triplicada, quadriplicada, enfim, cada aluno é único. Eu não posso impor uma única atividade e ter uma expectativa de um único resultado para todos, de jeito nenhum. Mas a aula individual, ela é importante também. E esse olhar, né, nem é a aula individual, mas o olhar para cada aluno, o olhar para cada cantor como único, tem que ser sempre um olhar de confiança, um olhar de promessa. Olha, eu acredito em você, você vai conseguir. Né? Sabe por quê? Na maior parte das vezes, ao longo de décadas trabalhando com isso, eu tenho visto pessoas altamente bloqueadas. Alguém, às vezes na infância, na adolescência, você não sabe cantar, você não consegue, aquela palavra horrível que eu não uso, que todo mundo usa, mas eu abomino, eu eliminei do meu vocabulário, que é o desafinado, ou desafinação. Né? Eu vejo que, na maior parte das vezes, é uma questão de paciência, é uma questão de saber por onde ir e, principalmente, de derrubar, desbloquear essa pessoa, a menos que haja um problema de ordem auditiva, fisiológica, ou neurológica, aí já foge do meu campo de conhecimento. Então, quando eu desconfio que a situação vai para além da minha área, né? E aí a primeira área afim seria a fonoaudiologia, a foniatria, né? Otorrinolaringologista, então encaminha, olha, vai lá, faz uma avaliação, né? Para ver se está tudo certinho, nas pregas vocais, tudo direitinho. Eu não vou ousar fazer um diagnóstico de jeito nenhum. Eu tento, acreditando, incentivando através da brincadeira e soltando devagarinho a pessoa, colocando ela em contato com as outras, né? Porque as interações são essenciais para a aprendizagem. Então, eu prefiro esse olhar, dizer, olha, eu gosto de dar atenção a cada aluno no contexto do grupo. Eu vejo que funciona mais do que a aula individual. E, em geral, o aluno ele vem procurar aula individual porque ele tem uma expectativa, ele quer cantar La Vie en Rose, ele quer cantar a área da Traviata, ele quer fazer, assim, ele tem objetivos que ele fantasia, que ele imagina, que são sonhos, né, a serem conquistados. Isso é válido? Mas será que é por aí? Né? Eu acredito em outro percurso, eu acredito na música feita em grupo e o professor que estiver à frente ter um olhar individual para cada um. Então, acredito que as interações são uma parte essencial do processo de aprendizagem e do desenvolvimento individual. Você sabe que... Eu não sei se eu respondi não, lógico que respondeu. a tua E assim, pergunta. você é realmente muito hábil nessa administração do coletivo, eu já vi várias vezes, é muito interessante ver mesmo. E realmente, como o coro emociona, né? Assim, o conjunto
daquelas vozes, realmente ele ganha peso, né, Yara? Você trabalha, na tua Uhum. experiência, eu vi que tem muito trabalho com criança. Como é diferente do trabalho com adulto? Pois é voz, né? A criança, eu adoro trabalhar com criança, porque a criança né? A criança ela não é um serzinho que ainda é pequeno e é incompleto, porque é pequeno e só vai dar frutos quando se tornar um adulto. Eu também tenho essa formação na área da pedagogia, adoro, minha família tem muitos professores, então eu acredito que a criança, ela tem o seu papel, ela tem suas possibilidades, toda a sua riqueza e possibilidade de fazer, de fato, música no aspecto artístico, com uma preocupação, um objetivo artístico, desde pequeno, né? Desde pequena. Em geral, tem todo um trabalho, uma pesquisa em cima disso. A gente sabe já que a criança desenvolve, primeiro, certas habilidades de reconhecimento de som, de utilização da voz. Isso porque você não vai imaginar que tem um coral de crianças de 4, 5 anos, né? Isso não dá para ter essa expectativa, né? Tem que esperar o desenvolvimento, a hora certinha do desenvolvimento, que a criança se interessa, que ela está apta, que é, por exemplo, o momento de ela tornar-se alfabetizada, enfim, aprender a ler, escrever. Isso tudo tem relação também com a expressão vocal. Uhum. Esperar, mas desde pequenininha, as crianças, por exemplo, que têm mais estímulo em casa, em que a família ouve mais música, a mãe canta, né, se comunica cantando na hora que vai trocar, na hora que vai dar banho, nem precisa ser nenhuma música, mas se comunica utilizando a voz, conversa com o bebê, isso é muito importante desde pequenininhos. Então, a gente tem essa riqueza, a criança pode sim fazer, tanto quanto adulto, tanto quanto jovem, um bom trabalho vocal. A sua expressão vocal deve ser sempre valorizada, ela não faz menos pelo fato de ser criança. É apenas uma questão de haver uma adequação em termos de o professor, o regente, ele tem que estar mais preparado para lidar com criança. Ele não pode estar diante de um grupo de crianças e ter uma mesma maneira, uma mesma didática que ele tem com os adultos. Com a criança, o corpo, a movimentação está envolvido o tempo todo com a emissão da voz e as emoções, tudo junto. Apesar que eu faço isso também com os adultos, né? Eu tento tornar os adultos mais crianças nesse sentido, né? Com De certeza. resgatar o corpo, a movimentação, a mímica, né? Os sentimentos, o exercício dessas sensações todas, e reintegrar, né? Porque o processo nosso educacional é muito rígido, ele compartimenta. Se você vê um adulto fazendo muita movimentação ou brincando muito, você já desconfia que a pessoa não seja séria, né? Uhum. E a gente perde essa capacidade que a criança tem, né, de integrar tudo. Ela é o corpo, o movimento, a voz, o canto, o sentimento, é tudo junto. E a gente realmente perde, e isso não é bom, né? A gente tem uma perda mesmo ao longo do nosso processo de desenvolvimento. Você sabe que essas doenças, de Alzheimer, que vão perdendo essa conexão com... Eu tive uma tia que teve o Alzheimer e, assim, ainda o vínculo dela com a realidade, o que a mantinha com a atenção era a música. Depois que ela ficou bem ausente, o que deu ainda a ligação foi a música. Olha que A música sensacional. cura, Yara? Então, pois é, isso é uma questão assim muito complexa. Eu sou suspeita para falar, mas eu acho que tem alguns pontos que eu gostaria de, vou ver se eu consigo me lembrar, né, sobre o que você falou. Primeiro que, por exemplo, mesmo problemas como a dificuldade, a gagueira, que a gente chama de gagueira, né, vulgarmente, enfim. Uhum. Quem canta não gagueja. Então, é um outro lugar do cérebro, né, que é responsável pelo canto.
também isso aí também tem aí, nada é 100% ou zero, tem variações nessa parte aí. Então, o que que eu penso sobre isso, Mariana? Inclusive, você viu, quando você contou um pouquinho da minha história, um dos meus primeiros trabalhos, aos 25 anos mais ou menos, eu deixei o jornalismo, porque eu tinha feito graduação em jornalismo. Eu achei que eu não ia ser tão, eu não ia poder contribuir tanto no jornalismo quanto na música. Esse foi porque eu adoro escrever, adoro ler, mas eu achei que eu poderia contribuir mais na música. Então, abandonei profissionalmente o meu trabalho com jornalismo, eu já tinha formação em música e fui trabalhar só com música. E um dos meus primeiros trabalhos oficiais em música foi num centro de reabilitação infantil, que atendia crianças de 5 a 15 anos, na Vila Mariana. Trabalhei durante 3 anos lá e eu trabalhei assim, quem era eu? Eu tinha formação em piano, tocava muito bem, cantava muito bem, tinha um repertório grande, porque eu sempre adorei folclore de outros países, e música erudita e popular, faço parte de uma geração Beatles, os festivais, grandes festivais da TV Record, então eu tinha um repertório bastante amplo. E eu passei a trabalhar nessa clínica na parte da escola, porque era uma clínica e uma escola integradas. Então, eu atendia em grupinhos, em grupos, sempre aulas em grupo, em torno de 60 crianças ali. Eu tinha uma salinha de música com vários instrumentos simples, chocalhos, reco-reco, pequenas percussões, castanholas. Eu tinha um piano muito bom, uma sala com espaço onde as crianças podiam se movimentar enquanto cantavam, enquanto ouviam a música. E eu atendia por níveis, né? Agora, esse trabalho, para mim, foi um divisor de águas da minha vida. Então, talvez eu também dava aulas individuais de piano em escolas de música de São Paulo, mas quem foi o divisor de águas foi essa escola, porque eu vi o poder que a música tinha, o poder transformador da música. Eu mais aprendi do que ensinei nessa escola, no centro de reabilitação, porque imagina só, eu tinha o privilégio de, uma vez por semana, participar de uma grande reunião, 20 profissionais, mais ou menos, uma grande equipe interdisciplinar. Olha que isso faz tempo, hein? Muito antes de virar moda, essa história de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, muito antes disso. As duas diretoras desse centro de reabilitação infantil, que recebia crianças, se não me engano, da APAE, tinha muita criança da APAE que era encaminhada para lá. Então, depois, inclusive, essa escola teve que fechar, essa clínica, porque acabaram essas políticas, né? Acabaram com as subvenções, com o apoio, elas não aguentaram, a clínica arrebentou. Mas essas reuniões, nessas reuniões participavam fisioterapeutas, fonoaudiólogos, ludoterapia, era ludoterapia, psicólogo, assistente social, professores de educação especial. Então, para mim, foi um curso que eu fiz informal. Eu ficava quietinha, ouvindo as coisas que se passavam ali, e aprendi demais e me apaixonei. Eu falei, mas é isso que eu quero fazer com uma música. Eu queria fazer uma diferença na qualidade de vida das pessoas, né? Eu queria fazer com que a minha música levasse um pouquinho mais de felicidade para cada pessoa. Era muito interessante, Mariana, porque começaram nas minhas aulinhas de música, nesse centro de reabilitação infantil, começaram a aparecer grupos de alunos da medicina, de várias faculdades. Então, ainda era um germe aquela história da musicoterapia em São Paulo, que eu, na verdade, eu não gosto de usar musicoterapia. Por quê? Porque eu não acredito que a música sozinha seja capaz. Eu acredito que a música aliada, coadjuvando com as outras áreas, como eu aprendi, né, que, vou dizer, 40 anos atrás, eu estava nessa situação que eu acabei de relatar, aí sim, eu acredito em equipe, numa equipe interdisciplinar, cada um com o seu olhar, com as suas estratégias, com seus objetivos, trocando ideias, trocando metodologias, trocando o que acontece a cada dia. Então, foi esse meu processo ali,
e foi muito enriquecedor mesmo ter passado por essa experiência, e isso fez uma diferença na minha vida. Primeiro, quero trabalhar com isso, com música. Segundo, a música tem um poder enorme. Sabe que algumas crianças nem tinham ainda diagnósticos, por exemplo, foi ali na aula de músicas que se percebeu, por exemplo, que certas crianças elas não ouviam, eram surdas. Porque até então ninguém tinha desconfiado em tratamento desde pequenininhas, mas não tinha ainda esses testes como tem hoje, né? Então os médicos iam tratando e tal, mas não desconfiavam. E num dado momento eu fazia aquelas brincadeiras que, ó, quando a música parar, dá um apito, então tem que apitar. E a criança, eu percebia quando estava de costas, ela não ouvia que o piano parava. Então, não apitava, e aí eu começava a desconfiar que tinha alguma coisa. Aí já ia o profissional dessa área fazer uma avaliação. Então, foi assim, uma experiência muito marcante, eu aprendi demais e tinha assim, um carinho imenso pelas crianças, e eu vi o poder que tinha, e aí comecei a ir atrás disso, né? Então, lá desde a Grécia, por exemplo, desde a Grécia antiga, e a gente fala Grécia porque é um referencial para todo mundo, né? Mas talvez em outros lugares do mundo, até mais, a gente tem os relatos, inclusive aquela palavrinha catarse, que é o poder da transformação, né? Que representa a transformação e a sublimação, e você tem ali um determinado personagem no teatro, você incorpora aquele personagem da tragédia, e você entra naquela situação, mas de repente, já quando você sai transformado já. Você já viveu, já exercitou aquilo. Então, tem algo muito legal, eu tenho um livro, mas eu não vou lembrar, porque eu tenho muita coisa que nem vou lembrar o autor, mas é um livro muito importante que fala sobre a psiquiatria e a arte, os cruzamentos, né? Então, tem uma literatura muito boa já sobre isso. O que fala, Mariana? Na arte, o que é a arte? Né? Eu estou incluindo a música, o canto, tudo isso. O que é a arte? A arte é uma maneira de você ver o mundo de um modo simbolizado. Você olha uma árvore, você fala uma palavra poética sobre ela, ou você faz um som, transforma ela num som, numa música, numa canção. Então, você simboliza o mundo, eu chamo de realidade, você simboliza a realidade através de uma linguagem artística. Pode ser a música, a literatura, né? A poesia, a pintura. Então, é uma simbolização do mundo. Você também simboliza o que você sente. Então, você está muito triste, você está muito feliz, muito surpreso, você simboliza aquilo que você sente numa canção, num poema, numa pintura, numa textura, no desenho de uma obra, enfim, design também, né? O cinema, então tem todas as manifestações artísticas. Se a arte é uma simbolização, se eu entender a arte como uma simbolização da realidade, você tem, de outro lado, as pessoas com problemas que se encontram em tratamento psiquiátrico, que têm necessidade de atendimento constante, que têm problemas seríssimos de psicológicos, emocionais. E essas pessoas, quando entram naquele estado, elas saem da realidade e volta. E a pessoa que está em tratamento, ou que tem determinado problema, né, que foge da minha área também, então acho que isso é um papo para ter com um psiquiatra, um psicólogo, a pessoa que sai através de uma patologia, de uma síndrome, para um outro lugar, e ele não consegue voltar, aí é que está a relação entre as duas coisas. A arte tem se mostrado muito importante na reabilitação de pacientes de psicologia, da psiquiatria, enfim, pessoas que têm muitos problemas aí, né, emocionais e tal. Então, a arte tem sido muito eficaz porque ela treina você sair da realidade e voltar. Você sai, simboliza e volta. Né? Você tem consciência, olha, fiz esse poema, o poema acabou. Fiz essa música, a música acabou. Né?
Agora, já a pessoa que se encontra dentro de um quadro, uma síndrome, uma patologia das N patologias aí, ela sai e ela não volta. Então, claro, eu sempre defendo essa questão, tem que se trabalhar junto, em equipe. A música, a arte, a pintura, as artes, o artesanato é uma coisa muito legal. Isso tem que trabalhar junto ao lado de especialistas da área da saúde. Aí você vai conseguir um bom resultado, um resultado seguro, sem que se torne uma prática. Eu vou até falar uma coisa, eu não gosto muito de usar essa palavra também, mas de curandeirismo, que me incomoda bastante. Eu gosto muito de trabalhos sérios, eu admiro os trabalhos científicos, a lógica científica, e eu acho que a gente tem que se fundamentar nessa lógica, né? Mesmo a gente fala, mas você trabalha com música, claro que é um privilégio poder trabalhar com música nos dias atuais, mas não pense que é tudo assim, fruto de inspiração, que você trabalhar com música, você já tem um lugar garantido no céu, não é assim, né? Exige mesmo um olhar bem crítico o tempo todinho, sempre desconfiando que alguma coisa pode melhorar do que você está fazendo, né? Então, eu defendo demais os trabalhos interdisciplinares. Todo mundo senta em volta da mesma mesa e vamos trocar ideias, né? O mundo exige isso hoje, né? Esse olhar sob múltiplas lentes. Então, tem trabalhos lindos, viu? Olha, deixa eu dar um toque aqui. É um dos livros que eu tenho em casa. Eu corri ali na estante, ó. Você conhece, do Vygotsky? Não. Psicologia da Arte. Tem um pouquinho a ver com o que a gente estava falando agora. Eu sei que eu estou falando bastante, mas eu queria ler um parágrafo, nem um parágrafo, umas linhas aqui, para dar um exemplo que essas coisas elas não são assim um achismo, né? Tem trabalhos sérios sobre isso. Por exemplo, aqui, ó, tem um trechinho que eu separei que fala assim, quer dizer, o poder transformador, essa parte da criatividade, né, na arte e tal. Aqui, a arte está para a vida, assim como o vinho para a uva, disse um pensador, e estava coberto de razão ao indicar assim que a arte recolhe da vida o seu material, mas produz acima desse material algo que ainda não está nas propriedades desse material. Ela vai além, né? Verifica-se deste modo que o sentimento é inicialmente individual e, através da obra de arte, torna-se social, generaliza-se. A questão se apresenta de tal modo como se a arte nunca acrescentasse nada de si a esse sentimento, enfim, vai embora. E falando sobre o quanto transcende o tempo todo. Então, enfim, tem trabalhos e trabalhos sobre isso. E eu queria indicar também essa leitura, que é A Música de Todos os Tempos. Essa foi uma grande mestra. Eu acho que todas essas reflexões que eu guardei, que fizeram parte aí da minha vida profissional ao longo de tanto tempo, eu não trabalho mais em centros de reabilitação infantil, mas no canto coral, o tempo todo eu utilizo esses recursos, né? Então, assim, A Música de Todos os Tempos, o relato de uma experiência. Foi uma grande mestra, a Adriana de Oliveira Ribeiro, ela conta é um relato de 50 anos de lecionando como professora de música, e ela conta os casos como o que ela ia percebendo. Também era psicóloga, né, Adriana, ela faleceu há poucos anos, então uma pessoa com uma forte formação musical e como psicóloga também. Então, é bárbaro essa leitura, se você quiser indicar, eu te passo. Você, eu vou querer sim. Você assim, pode compartilhar. Yara, te escutar, para mim, é um prazer sempre, eu adoro, e hoje eu gostei bastante, porque você está eu não estou só te escutando, mas eu estou te escutando refletir sobre esse assunto tão precioso, então, muito obrigada, foi um prazer te escutar. Imagina, eu que agradeço, Mariana, pelo convite, e espero que eu tenha podido contribuir de alguma forma, né, para começar, é um ponto de partida aí para essa discussão. Quem sabe um dia a gente reúne nesse momento,
várias pessoas, cada um de uma área, tal, para um bate-papo integrado, né? Para ver os vários lados de uma mesma problemática. Uma boa proposta, muito bom. Yara, um beijo enorme, muito obrigada, gratidão mesmo por ter conversado comigo. Beijo também, tudo de bom, muito sucesso aí, Mariana.